Bom dia, pessoal. Hoje eu vou colocar uma aula um pouquinho diferente do formato, padrão vídeo só com a minha cara, já acompanhando os slides da aula. Essa é uma aula que se chama oficialmente O Eu e o Outro, onde eu vou explorar principalmente o conceito de incorporação do espectador no processo criativo, né. São obras que eu vou mostrar para vocês de artistas cujos processos eu acompanhei bem de perto. Hã, São obras de arte, então não são processos criativos, hã, de outras áreas do conhecimento que poderia, né, a criatividade, como a gente já disse, ela abrange todas as formas de cultura, né, de conhecimento. Você pode ser criativo, enfim, arrumando sua casa, você pode ser criativo desenvolvendo um projeto científico. Então, esse mito de que a criatividade é restrita ao campo artístico, a gente já derrubou, então, só relembrando. Mas, dentro da arte, que é o campo onde eu atuo mais, existem processos distintos, né, nem todo artista cria da mesma maneira e a partir das mesmas formas de abordagem. Então, eu vou primeiro falar sobre a questão do receptor, que eu chamo, né, o espectador eu acho uma palavra muito passiva, né, esse espectador que só assiste a obra pronta. Eu prefiro chamar de receptor no sentido de daquele que é um receptáculo da obra, mas assim como as minhas mãos em concha também recebem, elas também ajudam a definir a forma dessa obra, né, então imaginando que a obra fosse um punhado de água, né, esse punhado de água seria moldado pelas minhas mãos, não apenas acolhido pelas minhas mãos. Então por isso eu prefiro a palavra receptor, apesar de eu saber que ela está mais ligada também às teorias da comunicação e não da arte. Mas foi a melhor palavra que eu encontrei por enquanto, talvez isso mude. Hã, então, já partindo para os slides, o que eu chamo de o corpo da imagem e que eu defendo na minha tese, e exploro bastante esse conceito, né, de o que é uma imagem e onde que ela reside, onde que ela mora. A imagem, para mim e na tese, e para outros autores que também me ajudaram muito a construir essa ideia, em desenvolver essa ideia, não está na coisa em si e nem em quem vê. A imagem é uma espécie de resultante de produto efêmero, como um fenômeno que acontece, uma espécie de combustão espontânea, que acontece quando o corpo do receptor encontra o corpo da obra, né, e a imagem ela se forma nesse interstício, nesse espaço entre obra, né, que está aqui na parede, e o espectador, receptor, que está contemplando, né. E essas 2 coisas quando elas se fundem, formam uma terceira coisa, que é absolutamente imprevisível, né, eu não posso nunca saber o que será visto a partir do que foi proposto, né, qual será a experiência de imagem de cada um. Então eu defendo que a imagem ela é fruto dessa experiência, fruto dessa combustão espontânea que acontece entre receptor e produtor da imagem, sendo o receptor também um produtor dessa imagem, né, então o produtor da obra em si é o artista, né, mas o produtor da imagem é o receptor. E aí, como ficamos? Então, nesses processos artísticos, eles, de uma certa forma, foram desenvolvidos pensando em como incluir esse receptor, em obras que são tão
íntimas, né? Todos esses processos artísticos que eu vou mostrar aqui para vocês a seguir, têm essa ideia de inclusão do receptor no espaço da obra. Eu comecei a pensar nisso há bastante tempo já, mas dando uma aula de história da arte há alguns anos já, quando eu vi essa imagem que que eu vou mostrar para vocês, né, que forma esse oco, que a gente já vai ver aqui, essa imagem. Essa imagem é do século XIV, no Giotto, ela é pré-renascentista, se chama A Lamentação. E, a princípio, é uma narrativa bíblica, nada demais, né, o que tem de especial essa imagem? E o que me chamou a atenção foi a construção do espaço cênico dessa narrativa, quando ele coloca esses 2 personagens de costas em primeiro plano, com os rostos cobertos, com as cabeças cobertas. Eles são a primeira figura, né, é onde eu entro na imagem, e que emolduram a cena. Por que ele fez isso? Por que ele colocaria 2 personagens tão importantes, né, que emolduram a cena, que testemunham a cena, que estão em volta de Jesus sendo tirado da cruz, de costas para nós receptores? Não faz muito sentido, se você for pensar, eles deveriam estar de frente. Mas quando ele faz isso, ele cria um outro espaço, que é esse que eu chamo de um oco, onde eu posso habitar com o meu próprio corpo. É como se ele nos convidasse a sentar e observar a cena por nós mesmos, né? Ele cria esse espaço de recepção da cena, quase que criando um lugar presencial para nós, né? Para que nós sejamos testemunha do que está acontecendo ali. E quando ele deixa essas figuras de costa e com os rostos cobertos, com as cabeças cobertas, eh, ele ele cria também a possibilidade para que eu me projete dentro desse corpo. Se ele colocasse um rosto qualquer, eu não me veria ali, né, eu pensava: "Não, esse é outra pessoa, não sou eu, né, é um homem, é, sei lá, qualquer outra pessoa menos eu". E quando ele deixa isso em branco, né, isso em aberto, eu posso sentar e me colocar ali naquela cena. E daí você vai dizer: "Tá, mas isso é uma obra, né, será que tem mais?", que foi essa pergunta que eu fiz. Quando eu percebi isso, eu falei: "Será? Será que tem mais? Será que ele fez isso em outras obras?". E tadã! Sim, ele faz isso em outras obras, em várias outras obras do Giotto, são afrescos, né, e você encontra essa mesma perspectiva, essa mesma cena sendo testemunhada por um receptor oculto, né. Então aqui a gente tem esse homem encapuzado, de costas, e aqui eu acho muito forte, né, essa vestimenta, que é tirada, né, de Jesus para que ele seja crucificado, imagina. E de repente eles estão segurando essa roupa com esse buraco negro, esse oco, né, quem vestiu essa roupa? Quem vai vestir essa roupa? Ah, enfim. Aqui a gente vê também essa ideia de testemunho numa outra perspectiva, né, numa outra forma. É uma é um relevo em bronze do Donatello, já do século XV, já o começo do Renascimento. E o Donatello se faz a seguinte pergunta, ele diz, essa é uma cena do Herodes recebendo a cabeça de João Batista, né, e ele se pergunta, quase que fotograficamente, assim, né, qual seria a reação das pessoas presentes no exato instante em que chega a cabeça de João Batista? E aí, né, como as pessoas reagiriam a isso? E o que a gente percebe
é que cada pessoa que ele representa ali tem uma reação diferente, né. Deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui, consigo. Então tem aquele que está curioso, que está pensando: o que é isso?", né. Aí tem essa pessoa que está meio, né, que já constatou que aquilo é uma cabeça, aí tem aquele que também já viu e disse: "Meu Deus do céu, que fizeram?". Enfim, entre a curiosidade, o pavor, o espanto, e tem aqueles lá atrás, assim, que tipo nem se ligaram, né, nem sabem o que está acontecendo. Hã, e essa pessoa que está trazendo, né, a cabeça, como que ela qual é a postura dela, como se ela tivesse assim, tipo, né. Ah, e aí, qual é o espaço, né? Aqui a gente percebe nesse espaço central do relevo um vazio também, né? Qual é o espaço que ele destina a nós, receptores dessa cena, né? Ele coloca a mesma pergunta para gente, né? O que você faria? Onde você estaria se você estivesse presente, né? Qual seria a sua reação, a nossa reação diante dessa cena que ele propõe para nós, que já é uma cena muito fotográfica, muito característica do Renascimento, no sentido de construção de cada indivíduo separadamente, cada um tem um estado psicológico diferente, um corpo diferente. Isso, para a época, era muito novo, né? A gente percebe essa individualização dos personagens a partir desse período. E que também permite a nós, receptores, nos colocarmos então na cena e nos perguntarmos o que faríamos, né, se estivéssemos lá. Aqui já pulando muitos séculos depois, para um trabalho que eu gosto muito de mostrar, que é uma série de fotografias da Cindy Sherman, dos anos 80, apesar de ter uma estética, dos anos 50, 60, é bem característica dos filmes do Hitchcock, por exemplo, né, inspirada nessa linguagem cinematográfica. Isso que você está vendo parece uma foto, mas não é. Parece um filme, mas não é, ou é, né. Ela chama essa série de, Untitled Film Stills, ou seja, frames, né, fotos de filmes sem título. E não existe o filme inteiro, na verdade, ele parece um fragmento de uma cena maior, né, de uma cena longa, de um filme longo, mas é um filme que nunca foi rodado, é um filme que não existe na sua totalidade, só existe o fragmento. Mas, ao mesmo tempo, ela cria todo esse espaço oco, né, esse vazio ao redor dessa cena, que faz com que nós, espectadores, sejamos obrigados a projetar o antes e o depois desse acontecimento, né? O que acontece antes e o que acontece depois dessa cena. Hã, deixa eu passar para a próxima imagem. Essa é uma imagem que eu coloquei de propósito no Instagram, e, tá escrito nela: "Essa foto não é de hoje, achei ela perdida no celular, mas você pode acreditar que eu estou nesse lugar pelo tempo que quiser". Ah, e aqui eu também coloco uma provocação para o receptor da imagem, né, ele tem que pensar se eu estou lá ou não, né, uma coisa tem um gato do Schrödinger, que é uma história engraçada, né, que você tem que pensar se o gato está ou não dentro da caixa, né. E aqui você tem que pensar se eu estou ou não nesse lugar, quanto tempo faz isso, que dia foi esse, porque o Instagram ele tem uma característica muito particular e muito peculiar, que as pessoas pensam que aquilo que a gente está vendo no Instagram está acontecendo agora, mesmo que a pessoa coloca lá hashtag TBT, a tendência
imediata quando a gente se depara com aquela imagem é de pensar que aquilo é hoje, que aquilo está sendo, né? A gente não tem mais essa relação da imagem com o passado, mas com o presente. E aqui eu vou passar por uma série de trabalhos que ou eu mesma desenvolvi, ou eu acompanhei o desenvolvimento, e que partem, o que eles têm todos em comum é que eles partem de elementos autobiográficos de cada artista, de coisas que realmente aconteceram com cada artista. E aí essa é o grande desafio desses trabalhos, né? Porque você poderia pensar que trabalhos tão pessoais não teriam nenhum espaço para o espectador, para o receptor, né, de participação. Será que isso é possível, né? Partindo de coisas tão subjetivas, tão intransferíveis, experiências que só eu vivi ou só esses artistas viveram, como que eu ainda assim posso criar um espaço em que o receptor dessas imagens possa construir, né, a partir delas uma outra coisa. Então, esse trabalho que se chama Sem Importâncias, eu comecei a construção dele em 2008 e ele se consolidou em 2010, quando ele foi exposto através do Bolsa Produção da Fundação Cultural. E eu parto da seguinte pergunta, né? Quais seriam as coisas mais importantes que eu vivi até então, né? Quais seriam, se eu fosse classificar de 1 a 100, aquilo que é mais importante, através de fotografias, como isso seria? E aí eu crio um gráfico que tem várias linhas, e essas linhas vão se acumulando, né? Que tem uma imagem da obra completa na parede. Ele tinha 10 linhas, né? E 100 colunas. Cada linha tinha um nome. Eu parto da linha central. Aqui acho que dá para ver bem. Essa é a linha central, que eu chamo de horizonte. E logo abaixo tem a linha 6, né? Aqui é a linha número 5. A linha 6, que eu chamo de abismo. Pensando nessa ideia de horizonte como aquele momento da vida em que você se agarra em alguma coisa, em alguma verdade, em alguma certeza, e que você, por algum período, pensa, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, esse é o meu horizonte, é para lá que eu vou quando eu preciso de conforto, né, e alívio. E o abismo sendo representado, representando, na verdade, aquele espaço de perda, de luto e também de aventura, né? Quando eu canso do conforto e me lanço ao abismo em direção à aventura. E sendo essas duas linhas centrais uma espécie de oposto uma da outra, e ao mesmo tempo de um espaço que oscila, né, entre o conforto e a aventura, entre a certeza e a incerteza, aquilo que me acolhe e aquilo que me apavora, né. E aí, assim eu sigo, né, construindo essas linhas, ah, a partir de palavras que eu mesma inventei, né, aqui também esse painel ele tinha aí que entra o espaço também do receptor, né, ele tinha muitos espaços vazios, porque assim como a nossa memória não é totalmente preenchida, né, eu não poderia dizer que todas as minhas importâncias estão ali. Eu pensei num número aleatório para cada imagem, um número que eu arbitrei, que eu decidi, que eu determinei, que seria o valor daquela importância. Então, esse é o meu horizonte número 33, digamos, né? O que é aquele horizonte para mim naquela casa, né, decimal? E o meu abismo número 1, meu abismo número 10, e assim eu ia criando esses números aleatórios, né? Então, a linha do horizonte era a principal,
depois tinha a linha do abismo, depois eu tinha, por exemplo, a primeira linha era a linha dos desejos, e a última linha, a linha dos medos, né, se a gente fosse pensar quais são os meus maiores medos, eles estariam aqui na linha número 10, classificados em ordem de, menor, né, de um, meu medo número um seria o meu menor medo, e o meu maior medo sendo o número 100. E aqui o desejo, né, o desejo número um sendo ao contrário, né, daí inversamente, o meu maior desejo, o meu primeiro desejo, e o último desejo, número 100, sendo o menor desejo. Deixa eu só dar um pause aqui. Só um pouquinho. Tan, tan, tan.